Lula acionou as Forças Armadas por conta da invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Lula não gostou nada do que ouviu e está com medo. E vamos falar também do Alexandre de Moraes, que está sem freio, colocando o terror nos jornalistas da velha mídia. André Mendonça frustra Alcolumbre e determina que todo o material sigiloso do Vorcaro seja liberado para a CPMI do INSS. Vai ter gente sem dormir em mais um final de semana. Trump sofre revés nos Estados Unidos e pauta sobre alienígenas vira prioridade na Casa Branca. Antes de falarmos desse acionamento do Lula às Forças Armadas, vamos dar uma passada nesse caso do Alexandre de Moraes, colocando o terror nos jornalistas que sempre aplaudiram o STF. Quem é que pode frear, Alexandre de Moraes nesse caso? Qual seria o caminho para solucionar isso, já que, na sua opinião, há um equívoco e na opinião de outros juristas também, muitos já falaram que acharam que realmente é algo equivocado que foi feito por ele. Outros saem em defesa. Mas quem é que poderia freá-lo? Como vocês viram aí, chegaram até a fazer um meme dessa reação do jurista Merovitch, pois essa é a reação de todos os jornalistas nesse momento. Ontem não pude gravar, mas tivemos essa intimação do presidente da Unafisco, aquele que disse que é mais tranquilo investigar o PCC do que altas autoridades no Brasil. A imprensa está sem saber como agir, pois ao mesmo tempo que constatam o autoritarismo, eles ficam receosos de serem confrontados sobre suas posições enquanto Moraes mandava pessoas de direita para a cadeia. Não é motivo para uso de tornozeleira eletrônica, né? Foi por causa das entrevistas? Ele fez alguma coisa? Nós não sabemos, porque o inquérito também está sob sigilo. E eu vou repetir aqui, eu passei de ontem para hoje tentando apurar. Ouvi gente no Supremo, ouvi gente na polícia, ouvi gente no... Ninguém sabe me explicar. Ouvi gente ali no turno dos auditores. E aí, como isso daqui passando para você, dá munição, por óbvio, aos bolsonaristas. Hoje eu conversei com o Silas Malafaia, para dar um exemplo aqui. Silas Malafaia estava me dizendo que hoje faz 6 meses que ele também foi alvo daquela operação quando ele chega ao Brasil, voltando de Portugal, no aeroporto de Guarulhos, do Galeão, e aí ele teve os cadernos teológicos apreendidos, passaporte, tal, tal. E ele está dizendo, faz 6 meses, meus advogados não conseguem retomar, eu não consigo acesso, eu não consigo uma audiência, eu não consigo, nada. E aí, obviamente, ele dobra o discurso, dizendo, eu estou dizendo que esse inquérito é um absurdo há muito tempo, e ele me disse, eu vou cobrar o Supremo. Então, estou só apresentando aqui, nós vivemos no Estado Democrático de Direito, gente, as pessoas têm direito às suas defesas, às suas falas. Então, assim, são várias coisas que estão acontecendo que, obviamente, vai servir, vou repetir, de munição. Agora, depois eu quero falar sobre os logs que o Valdo citou. E essa falta de transparência acaba dando razão ao próprio Cabral. Porque quando ele diz que medidas são tomadas para intimidar, quando tem uma ação judicial em cima do laço de entrevista que ele deu, sem que a gente saiba do que ele está sendo acusado, por quê, em que contexto ele está sendo ouvido, ele, líder sindical, acaba reforçando aquilo que ele mesmo disse, ao invés de desmentir aquilo que ele disse, acaba reforçando aquilo que ele disse. Essa história toda, desde que surgiu ontem, Sadia, me colocou para pensar numa coisa de um passado remoto que ninguém quer reviver. Me lembrou o IPM. Na época da ditadura, quando a ditadura queria intimidar alguém, abria um IPM, que era inquérito policial militar. A pessoa não sabia do que estava sendo acusado e ficava uma coisa, como é que é a expressão? Pesca probatória. As audiências eram levadas, inclusive, com o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, João Goulart, e aí ficava ali catando o pelo em ovo, para tentar arrumar alguma maneira de enquadrar essas pessoas na nefanda Lei de Segurança Nacional. Você não sabia o que estava acontecendo, você era intimado, tinha que comparecer. Não é isso que ninguém quer. Certamente não é isso que o Supremo quer, que o ministro Alexandre de Moraes quer. Agora, não dá para nem cheirar parecer perto, senão acaba dando razão às narrativas bolsonaristas, por exemplo, de extrema-direita, antidemocráticas, apontando isso como antidemocrático. Primeiro seria preciso trazer esse inquérito todo para a luz do dia. Aí a gente vai saber se é preciso continuar com ele ou não, se era para ser colocado um ponto final, né? A Ana está aqui. Não adianta fingir demência agora. A única saída para enfraquecer Moraes é todos os jornalistas passarem a bater nesse tipo de postura. Ou todos passam a denunciar Moraes, ou ele continuará prendendo pessoas como fez com a minha família. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo a essa caminhada pela liberdade. Mas vamos falar do Lula e sua reunião com a cúpula das Forças Armadas. Logo após a invasão americana que culminou na captura de Maduro, Lula convocou uma reunião secreta com as Forças Armadas. Justamente por ser secreto, ninguém ficou sabendo desse acionamento na época. Mas alguém do Palácio do Planalto resolveu dar com a língua nos dentes agora. O que ficamos sabendo é o seguinte: os comandantes das 3 forças foram até Lula e foram questionados. Se os Estados Unidos resolvessem fazer uma operação parecida contra o Brasil, qual seria o resultado? A resposta deixou Lula sem chão. Segundo os comandantes das 3 forças, mesmo com a capital federal sendo no meio do país, os Estados Unidos conseguiriam saturar as quase inexistentes e obsoletas defesas antiaéreas brasileiras com total tranquilidade. Após esse ataque aéreo, que demandaria pouco esforço, segundo os próprios comandantes, os Estados Unidos praticamente conseguiriam fazer um passeio no nosso espaço aéreo.
Eles conseguiriam invadir nossos céus, rumar até Brasília, prender o Lula e ainda sair do país sem reação aérea suficiente. Resumindo, seria extremamente fácil repetir uma operação desse porte no Brasil. O Brasil não tem defesa aérea. A coisa mais avançada que temos são os caças Gripen para um combate aéreo, mas os americanos têm caças mais avançados. Então, esse fator sozinho não seria o suficiente para impedir os americanos de fazerem um passeio sobre nossas cabeças. O Lula ficou desesperado ao saber disso. Ao perceber o medo do Lula, os comandantes das 3 forças viram que poderiam arrancar alguma coisa dele. Foi determinada a mudança do panorama de defesa nacional. O foco, que até então era na fronteira da Venezuela, por conta de um medo da invasão da Guiana, agora muda completamente para uma preparação para uma hipotética invasão dos Estados Unidos. O objetivo é se preparar para esse cenário. O Lula avisa para interlocutores que o foco deve ser no campo diplomático, se aproximando do Trump e entregando o que ele quer. Mas, ao mesmo tempo, eles vão começar a gastar com defesa militar. Lula determinou que sejam apresentados projetos de defesa militar para elevar o Brasil de uma piada completa no campo de defesa para uma defesa mínima aceitável. O primeiro passo será o aumento de gastos em defesa. O cenário atual é de 15 bilhões anuais, mas passará para 53,3 bilhões anuais, que tem como objetivo um plano de 800 bilhões de reais investidos em defesa no período de 15 anos. O diagnóstico é que grande parte dos valores deverá ir para a defesa marítima e aérea. O Exército estaria dentro de um mínimo aceitável, mas a Força Aérea e a Marinha estão em estados críticos. Apesar desse investimento determinado pelo Lula, isso não evitaria uma captura dele, caso os Estados Unidos quisessem. Esse investimento todo é para deixar o Brasil no mínimo aceitável, mas o mínimo não é o suficiente para encarar os Estados Unidos. A verdade é que a única coisa que protegeria o Brasil de uma incursão de uma superpotência seria o poderio nuclear bélico. Qualquer coisa que o Brasil faça diferente disso não impedirá que potências optem por uma invasão caso achem conveniente. Mas o resumo da ópera é que Lula ficou apavorado com a captura do Maduro. Porém, o Maduro sempre foi mais corajoso que o Lula. Lula sempre foi um covarde, desde o regime militar. Ele jamais será capturado, porque antes disso ele vai ter entregado até a mãe, se isso for pedido. Mas não é à toa que ele está dando opiniões como essa. Lula defende que Maduro seja julgado na Venezuela. Vai que no futuro é ele. É claro que ele prefere ser julgado pelo STF ao invés de um juiz americano. Mas tem um assunto que está muito mais quente, e esse assunto é caso Master, e teve novidade hoje. André Mendonça está agindo como o ensaboado que sempre foi. Deu decisões muito boas e outras que acabam protegendo o Vorcaro de um escrutínio público, como seria na CPMI do INSS. Em menos de 24 horas, ele determinou que o Vorcaro não é obrigado a depor, que a Polícia Federal terá autonomia para investigar, que o sigilo do Vorcaro seja liberado para a CPMI. Ou seja, tudo que estava escondido será acessado pela CPMI, mas por sua vez, com a decisão do Mendonça de não obrigar Vorcaro a depor. Ele desistiu de ir. Ontem tinha uma polêmica sobre o avião que ele usaria. O Vorcaro queria ir de jatinho, mas o Mendonça só permitiu o avião de carreira. Só que, na minha opinião, ele desistiu de ir justamente porque o Mendonça liberou o sigilo para a CPMI, ou seja, os parlamentares teriam material para confrontar Vorcaro. Para mim, foi aí que ele desistiu. Mas a outra boa decisão do Mendonça foi dar uma autonomia para os agentes da PF. Acabou com aquela blindagem imposta pelo Toffoli, onde todo o material tinha que passar pelo STF. Só que ele foi além. Na decisão, ele coloca que os agentes não precisam divulgar nada para os superiores. Então, o diretor da PF, escolhido por Lula, não poderá se apoderar do material como já fez antes. Essa decisão deixou os petistas irritados, como no caso do Rogério Correia. Então já sabe, né? Se tem um petista irritado, é porque a decisão foi acertada. O Vorcaro ainda está negociando com Renan Calheiros se vai depor na comissão do Senado. Mas, a princípio, ele não vai mais na CPMI. Mas hoje caiu uma verdadeira bomba no governo Trump. E é disso que vamos falar no nosso Giro pelo Mundo.
Uma verdadeira bomba caiu na cabeça de Trump. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a aplicação de tarifas através do dispositivo IEPA é ilegal. Traduzindo, todas as tarifas que ele já cobrou até agora estão sendo consideradas ilegais e o governo corre o risco de ter que devolver os impostos já cobrados dos importadores americanos. A decisão caiu como uma verdadeira bomba, pois além de ser um dos pilares do plano econômico do Trump, isso também virou uma arma comercial. Estão desmuniciando os Estados Unidos perante os demais países. Ao proibir Trump de usar as tarifas, eles estão impedindo Trump de usar sua arma preferida. Se o governo tiver que devolver as tarifas, a coisa se complica ainda mais. Antes de sair a decisão, o Trump chegou a dizer que a proibição das tarifas sem aval do Congresso iria destruir os Estados Unidos. Então vejam o quão grave o presidente dos Estados Unidos considerava essa decisão. Mas o Trump fez um pronunciamento e, segundo ele, a decisão da Suprema Corte não vai acabar com as tarifas. Ele xingou os ministros e até debochou, pois a decisão é sobre a aplicação da lei IEPA. Porém, ele afirmou que existem diversas outras leis que ele poderá usar. Citou duas, uma de 1862 e uma de 1947, e ainda afirmou que agora tem mais poderes do que antes, por mais que essa não fosse as intenções. Ele agora vai usar uma lei de segurança nacional já essa noite e vai aumentar as tarifas para o mundo todo em 10% só de raiva. Resumindo, Trump não se curvou à decisão e vai continuar usando as tarifas. Superado esse assunto, Trump tem problemas maiores no campo militar. Os Estados Unidos preparam um ataque militar limitado ao Irã. Todo o aparato já está no Oriente Médio e no Mediterrâneo. A estratégia da Casa Branca é lançar mais um ataque de precisão. O grande, porém, é que os iranianos estão afirmando que vão reagir atacando aliados como Israel e até mesmo os porta-aviões dos Estados Unidos. Não sabemos até que ponto isso é blefe, como no caso da Venezuela, mas se realmente os xiitas fizerem isso, o que seria mais um ataque de precisão dos Estados Unidos, viraria uma guerra. E se tem uma coisa que os americanos têm trauma, é de guerra no Oriente Médio. Então, a estratégia é fazer algo limitado, mas para isso tem que combinar com os atacados. Fontes do Pentágono falaram para agências de notícias que o ataque ocorreria neste final de semana. Então, ficaremos ligados e qualquer coisa traremos em edição urgente. Mas o que realmente está chamando a atenção é a ordem dada por Trump ontem para o secretário da Guerra. O presidente americano determinou que comecem os trabalhos para a divulgação dos arquivos que tratam sobre alienígenas, UAPs e OVNIs. Sim, alienígenas mesmo, não apenas OVNIs. O Barack Obama falou em podcast que os alienígenas são reais, mas eles não estão morando na Área 51. Trump reagiu e disse que Obama estava falando informações secretas. Something that got a lot of attention this week. Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. Well, he made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. Do you believe it, Peter? Well, the president can declassify anything that he wants to, so if you want to make an announcement. I may get him out of trouble by declassifying. Ele praticamente confirma a fala de Obama sobre os alienígenas serem reais. Se ele decretou que os documentos comecem a ser organizados para liberação, nós provavelmente só veremos os primeiros documentos lá para julho. Agora resta saber se os documentos terão tantas tarjas quanto os do Epstein. O professor Olavo de Carvalho falava em 2017 que os alienígenas teriam que aparecer existindo ou não. O comentário do professor ia num sentido de que mesmo que não existisse alien algum, a nova ordem mundial usaria isso para unir a humanidade em um único propósito, e isso facilitaria a dominação da humanidade sob uma governança global. Bem, parece que o Olavo acertou mais uma vez, pois sendo verdade ou não, os alienígenas viraram oficialmente uma pauta global. O bom é que finalmente veremos os documentos sobre Varginha e sobre a Operação Prato.
Na Venezuela, a anistia passou pela segunda votação e foi aprovada por unanimidade. Agora vai ficar todo mundo livre, sem tornozeleira e sem nenhuma cautelar. Mas chama a atenção o discurso do presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues. O irmão da presidente da República praticamente admitiu a perseguição do governo contra opositores. Que es la ley contra el odio por la convivencia democrática. El programa de convivencia y paz está justamente estudiando los alcances de esa ley. Es muy probable que esa ley venga a reforma en esta Asamblea Nacional. Pero también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la ley contra el odio. Eso es verdad y tiene que ser corregido. Tiene que ser corregido. ¿Quién lo va a corregir? El programa por la convivencia democrática y también la... Quem sabe um dia não veremos algo igual no Brasil. Na Argentina foi aprovada a reforma trabalhista mesmo com greve e protestos violentos. A pauta era prioridade para o Milei, que mesmo sem a maioria no parlamento conseguiu emplacar mais uma vitória. Simplesmente impressionante como o presidente argentino consegue vencer a esquerda mesmo em um país altamente sindicalizado. Agora a proposta prevê redução de indenizações por demissão, mudanças nas férias, criação de banco de horas e jornadas de 12 horas de trabalho. Milei comemorou a aprovação que, segundo ele, vai estimular o emprego formal. Ninguém escapa. Os segredos mais guardados do governo Lula vazaram. E o estrago é generalizado. Ministros do STF implicados, empresários presos, políticos em pânico e documentos provando que o esquema era maior e mais profundo do que qualquer um imaginava. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like porque nos próximos minutos você vai entender como um vazamento estratégico está derrubando todo o sistema de poder no Brasil. E por que ninguém vai sair ileso dessa? Vamos direto aos fatos. Primeira semana de fevereiro de 2025, um pendrive chegou anonimamente à redação da revista Oeste. Dentro dele, 12 mil páginas de documentos, contratos, planilhas, mensagens de WhatsApp, e-mails, áudios, tudo organizado cronologicamente, tudo autenticado digitalmente, tudo comprovando um esquema bilionário de corrupção envolvendo o Banco Master, o governo Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal. A revista chamou peritos forenses, autenticaram os documentos, eram verdadeiros. Chamaram advogados, verificaram legalidade de publicar. Podiam. E na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, soltaram a bomba. Primeira revelação. Planilha Excel com o nome Distribuição Master, mostrando pagamentos mensais para 43 pessoas. Políticos, juízes, advogados, empresários. Cada linha com nome, CPF, valor mensal e serviço supostamente prestado. Mas os serviços eram genéricos demais para serem reais. Consultoria estratégica, assessoria jurídica, análise de mercado. Na planilha, nomes conhecidos. Viviane Barçante de Moraes, 3,6 milhões por mês. Guido Mantega, 1 milhão por mês. E outros 20 nomes de peso. Deputados federais, senadores, um governador e 3 pessoas ligadas diretamente ao Palácio do Planalto. Segundo o documento explosivo, e-mails entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e um advogado identificado como Dr. JC. Nos e-mails, discussão aberta sobre como proteger as investigações e garantir que o sigilo seja mantido. Em um dos e-mails, datado de setembro de 2025, Vorcaro escreve textualmente: "Precisamos do nosso amigo no STF para segurar isso por mais 6 meses. Depois das eleições, vemos o que fazer. Nosso amigo no STF. A referência é clara. E nos e-mails seguintes, Dr. JC confirma: já falei com ele. Vai colocar sigilo de 100 anos assim que chegar lá. E adivinhe quem colocou o sigilo de 100 anos nos processos do Banco Master? Dias Toffoli, ministro do STF. E adivinhe quando colocou? Outubro de 2025, exatamente como combinado nos e-mails." Terceira revelação. Áudios de WhatsApp. Daniel Vorcaro conversando com pessoas não identificadas. Em um dos áudios, Vorcaro diz: "O esquema funciona porque todo mundo ganha. O banco lava o dinheiro do PCC, a gente distribui para quem protege e ninguém investiga. É perfeito." Em outro áudio, ele explica: "O INSS é a galinha dos ovos de ouro. A gente cria benefício falso, desvia o dinheiro, passa pelo banco, limpa e distribui. São bilhões por ano. E ninguém percebe porque o sistema é tão caótico que fraude vira rotina." Quarta revelação. Contratos assinados. Não só o contrato de Viviane Barçante com 129 milhões. Tem outros. Contrato de uma empresa de consultoria ligada a um filho de Dias Toffoli. 23 milhões de reais por análise de compliance bancário. Contrato com o escritório de advocacia de um cunhado de Gilmar Mendes.
18 milhões por assessoria tributária. Todos os contratos têm a mesma estrutura, valores altíssimos, serviços vagos e zero comprovação de trabalho efetivamente realizado. Quinta revelação, a mais explosiva, planilha mostrando repasses para campanhas políticas. Nas eleições de 2022, o Banco Master teria repassado através de laranjas e empresas fantasmas 87 milhões de reais para candidatos do PT, PCdoB, PSOL e PSB. Os repasses eram feitos assim: Vorcaro transferia dinheiro para a empresa de fachada, a empresa doava para comitê de campanha de deputado, o deputado repassava parte para a campanha de senador, o senador repassava para a campanha presidencial, lavagem em cadeia. E tem recibos, tem comprovantes, tem tudo. Quando a Revista Oeste publicou a primeira leva de documentos na sexta-feira, o impacto foi imediato. O site saiu do ar por excesso de acessos. Em 2 horas, mais de 2 milhões de pessoas tentaram acessar ao mesmo tempo. Redes sociais explodiram. Banco Master ficou em primeiro lugar nos Trending Topics do X por 24 horas seguidas. Sábado de manhã, Alexandre de Moraes convocou reunião de emergência com ministros do STF. Participaram Barroso, Toffoli, Fachin, Gilmar Mendes e Flávio Dino. A reunião durou 4 horas e, segundo relatos vazados para o jornal O Globo, foi tensa. Moraes teria exigido que o STF tomasse providências contra a Revista Oeste, censura prévia, apreensão de documentos, investigação por divulgação de informações sigilosas. Ele argumentou que a publicação viola a presunção de inocência e compromete investigações em andamento. Fachin discordou. Disse que imprensa livre é pilar da democracia e que STF não pode censurar reportagem jornalística baseada em documentos verdadeiros. Barroso ficou em cima do muro. Disse que precisa analisar juridicamente, mas que reação desproporcional pode piorar a situação. No fim, a reunião terminou sem decisão. Moraes ficou isolado e a Revista Oeste continuou publicando. Domingo, segunda leva de documentos. Mensagens de WhatsApp entre Lulinha e Roberta Lucchesi. Conversas explícitas sobre dinheiro. Em uma mensagem de agosto de 2025, Lulinha escreve: "Consegue adiantar esse mês? Tenho umas contas para fechar." Roberta responde: "Sem problema, deixo na conta habitual terça." Em outra conversa, de outubro, Lulinha pergunta: "Quanto tá vindo por mês agora?" Roberta: 300 fixo, mais o variável se tiver operação grande. 300 fixo, 300 mil reais por mês. Exatamente o valor que delatores tinham mencionado na CPMI do INSS. E tem mais, prints de transferências bancárias, comprovantes de depósito, tudo batendo com as datas das mensagens. A defesa de Lulinha emitiu nota negando tudo. Disse que as mensagens são falsas, que foram fabricadas e que vão processar a revista por difamação. Mas peritos forenses contratados pela própria revista confirmaram a autenticidade. Os arquivos de WhatsApp tinham metadados corretos, assinaturas digitais válidas, não eram montagem. Segunda-feira, terceira leva. E-mails entre assessores do Palácio do Planalto e executivos do Banco Master. Discussões sobre facilitar processos e agilizar liberações. Em um e-mail de abril de 2025, um assessor escreve: "O presidente quer que resolva essa pendência do banco até sexta. É prioridade máxima." O presidente, Lula. Pela primeira vez, um documento vazado menciona diretamente ele. A resposta do executivo: "Entendido. Vou acionar nossos contatos no BC para destravar." Nossos contatos no Banco Central, indicando que o Banco Master tinha gente infiltrada na instituição que deveria fiscalizar ele. E funcionou. 3 dias depois, o Banco Central liberou uma operação que estava parada há meses, exatamente como combinado. A Polícia Federal abriu inquérito imediatamente, convocou o assessor que enviou o e-mail, convocou o executivo que respondeu e começou a investigar quem eram os contatos no BC. Terça-feira, quarta leva de documentos. Contratos entre Banco Master e empresas de fachada ligadas ao PCC. O primeiro comando da capital, maior facção criminosa do Brasil, usava o banco para lavar dinheiro do tráfico de drogas. A Operação Carbono Oculto da PF já tinha identificado 2,8 bilhões de reais em operações suspeitas. Mas os documentos vazados mostram que era muito mais. 8,3 bilhões em 3 anos. Dinheiro de cocaína, maconha, armas, tudo passando pelo Banco Master, sendo limpo e distribuído. E parte desse dinheiro ia para onde? Para os mesmos políticos, juízes e advogados da planilha Distribuição Master. Ou seja, gente do poder estava sendo paga com dinheiro do crime organizado. Isso muda tudo juridicamente, porque não é mais só corrupção, é associação com organização criminosa, é lavagem de dinheiro qualificada. São crimes federais gravíssimos com pena de até 20 anos de prisão. Quarta-feira, quinta leva. Planilhas mostrando movimentação de offshores, contas no Panamá, Suíça, Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas. Todas controladas por testas de ferro ligados a pessoas da planilha Distribuição Master. Uma offshore chamada Rio Ventures Ltd, registrada nas Ilhas Caimã, tinha saldo de 143 milhões de dólares. Os beneficiários finais, segundo documentos societários, uma empresa brasileira cujos sócios são parentes de Viviane Barsante. 143 milhões de dólares.
mais de 700 milhões de reais, guardados em paraíso fiscal, sem declaração à Receita Federal, sem justificativa de origem lícita. Quinta-feira, sexta leva, gravações de reuniões, áudio de uma reunião em julho de 2025 entre Vorcaro e pessoas não identificadas. Na gravação, Vorcaro diz: temos proteção no topo, enquanto tivermos, ninguém nos toca, mas se alguém virar, se alguém falar, todo mundo cai junto. Por isso é importante que todos estejam comprometidos. Uma voz não identificada pergunta: e se a PF apertar? Vorcaro responde: a PF não vai apertar porque quem manda na PF está na lista, e quem manda no STF também. Estamos protegidos em todas as instâncias. Confiança absoluta, arrogância total. E agora, com os vazamentos, todos os protegidos estão expostos. Sexta-feira, sétima leva, lista completa dos 43 beneficiários da planilha Distribuição Master com nomes, CPFs e valores. A Revista Oeste publicou tudo, sem censurar nada. Na lista, surpresas: 2 governadores de estados do Nordeste, 5 deputados federais do Centrão, 3 senadores, sendo 2 do PT, 6 advogados de escritórios famosos, 4 empresários e 5 pessoas diretamente ligadas ao judiciário, incluindo 2 servidores do STF. O Congresso Nacional entrou em pânico. Deputados cujos nomes apareceram começaram a negar, mas os documentos eram sólidos demais. Tinha contrato assinado, tinha comprovante de pagamento, tinha tudo. Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, deu entrevista dizendo que os documentos precisam ser investigados, mas que presunção de inocência deve ser respeitada. Traduzindo: estamos ferrados, mas vamos fingir que não. No Senado, Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, convocou sessão extraordinária, pediu quebra de sigilo bancário de todos os nomes da lista, pediu convocação de Vorcaro imediatamente e pediu que a Polícia Federal intensifique investigações. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, autorizou tudo, porque ficar contra a investigação nesse momento seria suicídio político. Sábado, oitava leva, e a mais devastadora, e-mail entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro, direto, sem intermediários. Toffoli escreve de e-mail pessoal dele para e-mail de Vorcaro. O assunto: processos pendentes. No e-mail, Toffoli lista 3 processos que estavam tramitando no STF envolvendo o Banco Master, e escreve: vou assumir como relator dos 3. Fico tranquilo que vai ser tratado com discrição necessária. Vorcaro responde: muito obrigado pela atenção. Nosso escritório vai entrar em contato para tratar dos detalhes. Nosso escritório, o escritório de Viviane Barçante, que tinha contrato de 129 milhões com o banco, é a prova que faltava. Toffoli não apenas colocou sigilo de 100 anos, ele combinou previamente com Vorcaro que iria fazer isso. É prevaricação, é corrupção ativa, é crime contra a administração pública. Com esse e-mail, Toffoli está juridicamente acabado. Domingo de manhã, pressão insuportável. Procuradoria-Geral da República não pode mais fingir que não vê. Abre investigação formal contra Dias Toffoli e pede ao STF que afaste ele de todos os processos relacionados ao Banco Master. Barroso, presidente do STF, convoca plenário extraordinário para segunda-feira. Precisa decidir: afasta Toffoli ou não? Mas tem um problema. Se afasta Toffoli, cria precedente. E Alexandre de Moraes é o próximo, porque a esposa dele também está na lista, também recebeu milhões, também está sendo investigada. Se afasta os 2, o STF fica com 9 ministros e perde a maioria qualificada necessária para várias decisões importantes. Dilema institucional: proteger os ministros e perder credibilidade, ou afastar os ministros e enfraquecer a corte. Barroso escolheu a segunda opção. Segunda-feira de manhã, plenário do STF, votação. 7 votos a favor do afastamento de Toffoli, apenas 2 contra, Gilmar Mendes e o próprio Toffoli. Toffoli afastado. Pela primeira vez na história, um ministro do STF é afastado por suspeita de corrupção. Histórico, sem precedentes, devastador. E na mesma sessão, Fachin apresentou voto pedindo que os casos do Banco Master fossem todos remetidos para a primeira instância. Argumentou que não há foro privilegiado para crimes comuns e que esposas de ministros não têm prerrogativa de função. Barroso colocou em votação. 6 votos a favor, 3 contra. Moraes votou contra, obviamente, mas perdeu. Todos os processos do Banco Master saem do STF. Vão para a primeira instância da Justiça Federal. Juízes de carreira vão investigar. Promotores federais vão denunciar. E ninguém está protegido. Moraes tentou um último recurso. Pediu vista do processo para analisar melhor. É uma tática protelatória. Você pede vista, leva para casa e segura por meses. Mas Fachin foi implacável. Disse que a urgência da matéria não permite procrastinação e pediu votação imediata sobre o pedido de vista. Barroso concordou. Colocou em votação. Pedido de vista de Moraes foi negado por 8 votos a 1. Humilhação pública. Moraes perdeu completamente o controle. Agora vamos ao Palácio do Planalto. Lula está em pânico. Reuniu ministros de confiança.
Rui Costa, chefe da Casa Civil, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, Paulo Pimenta, ministro da Comunicação, Fernando Haddad, da Fazenda. A pauta, controle de danos. Como sobreviver politicamente a isso? Haddad foi direto. Presidente, os números são devastadores. Sua rejeição está em 57%. No Nordeste, caiu para 26% de aprovação. Se a eleição fosse hoje, o senhor perde no primeiro turno. Pimenta tentou ser mais otimista. Mas ainda temos tempo. Faltam 18 meses para a eleição. Podemos reverter. Lewandowski foi realista. Para reverter, precisamos de 3 coisas. Economia melhorar drasticamente, escândalos pararem de aparecer e Lulinha ser inocentado. Eu não vejo como conseguir as 3. Lula ouviu tudo em silêncio e, no fim, perguntou a única coisa que importava. Eu posso ser investigado por isso? Lewandowski hesitou. Depois respondeu. Ainda não há prova direta contra o senhor. Mas se Vorcaro falar, se os advogados delatarem, se acharem algum e-mail seu, sim, pode. Silêncio na sala, porque todos entenderam. Lula não está seguro. Está a um depoimento, a uma delação, a um documento de ser investigado criminalmente. E aí a situação muda completamente, porque presidente sendo investigado criminalmente tem 3 destinos possíveis. Renuncia, sofre impeachment ou termina preso. Lula conhece os 3. Viu Collor renunciar, viu Dilma sofrer impeachment e ele mesmo foi preso. Sabe exatamente como a história termina. Por isso está desesperado. Por isso convocou reunião de emergência. Por isso está tentando negociar com todo mundo. Mas não tem o que negociar, porque os documentos vazaram, as provas estão públicas, e a Polícia Federal tem a obrigação legal de investigar. Enquanto isso, Vorcaro está na cadeia, e segundo o advogado dele, Jeffrey Cicchini, está disposto a fazer delação premiada completa. Vai entregar todo mundo, vai contar tudo, vai mostrar todos os esquemas. E a Procuradoria-Geral da República já sinalizou que aceita a delação, porque com Vorcaro colaborando, podem pegar todo mundo, do empresário ao ministro, do assessor ao presidente. É efeito dominó. E quando começa, não para mais. A data está mantida, 26 de fevereiro, Vorcaro depõe na CPMI do INSS. Mas agora, com todo esse contexto, o depoimento ganhou dimensão muito maior. Não é só sobre INSS, é sobre todo o sistema de corrupção, é sobre como o poder funciona no Brasil, é sobre quem manda de verdade. E Vorcaro está pronto para contar tudo. Senador Carlos Viana, presidente da CPMI, deu entrevista à CNN dizendo: esse depoimento vai entrar para a história, vai ser maior que Marcos Valério no Mensalão, maior que Paulo Roberto Costa no Petrolão, porque pela primeira vez vamos ter um empresário que comprou todo mundo sentado ali, com documentos, com provas, entregando nomes. A expectativa é que Vorcaro passe pelo menos 8 horas depondo. Vai detalhar como montou o esquema, como escolheu quem comprar, quanto pagou para cada um e o que recebeu em troca. E o mais importante, vai dizer se Lula sabia, se Lula recebeu, se Lula mandou, porque essa é a pergunta que ninguém consegue responder ainda. Lula está envolvido? Diretamente? Ou apenas se cercou de gente corrupta e fingiu que não via? Nos próximos dias vamos descobrir. Enquanto isso, a oposição está organizando ofensiva total. Bolsonaristas querem impeachment. Já começaram a coletar assinaturas. Alegam crime de responsabilidade, obstrução de justiça, corrupção passiva. Dificilmente conseguem os votos necessários. Lula ainda tem base no Congresso. Mas a base está derretendo. A cada novo vazamento, mais deputados pulam fora. Porque defender Lula agora é suicídio eleitoral. No Senado, a situação é parecida. Renan Calheiros, que sempre foi aliado de Lula, está em silêncio. Não defende, não ataca. Está esperando para ver para qual lado a maré vai. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, está fazendo o mesmo. Política de sobrevivência. Não se comprometer até saber quem vai ganhar. E tem outro movimento acontecendo. Partidos do Centrão estão se reorganizando. União Brasil, PP, Republicanos, PSD. Estão avaliando se continuam com Lula ou se migram para a oposição. A decisão vai depender das pesquisas. Se Lula continuar caindo, pulam fora. Se estabilizar, ficam. É matemática eleitoral pura. Mas os números não são bons. Pesquisa Genial Quest de fevereiro mostra Lula com 28% de intenção de voto, Flávio Bolsonaro com 32%, Ciro Gomes com 8%, outros com menos. Lula está perdendo, e a tendência, com os vazamentos continuando, é cair mais. Tem uma teoria circulando em Brasília sobre quem vazou os documentos, porque não foi acidente, foi estratégico, planejado. Alguém organizou 12 mil páginas, autenticou tudo e entregou para a revista que ia publicar sem medo. Teoria 1. Foi alguém de dentro do Banco Master, um executivo arrependido ou com medo de cair sozinho. Vazou para se proteger. Teoria 2. Foi alguém da Polícia Federal. Investigador que ficou frustrado com a lentidão das investigações e decidiu forçar a barra, vazando tudo. Teoria 3. Foi alguém do STF. Um ministro ou servidor que ficou enojado com a corrupção dos colegas e decidiu expor. Teoria 4. A mais controversa. Foi Janja.
A primeira-dama, acreditando que estava combatendo corrupção, vazou documentos que tinha acesso através de Lula. Qual é a verdade? Ninguém sabe, mas investigadores estão atrás, porque vazar documento sigiloso é crime, e quem vazou pode ser preso. Mas honestamente, isso é secundário. O importante não é quem vazou, é o que foi vazado. E o que foi vazado prova a corrupção em escala industrial, prova que o sistema está podre, prova que ninguém é confiável. E essa é a conclusão devastadora. Não tem mocinho nessa história. Tem político corrupto, tem juiz corrupto, tem empresário criminoso, tem jornalista investigando e tem povo sendo roubado. O título do vídeo diz: Ninguém escapa. E é verdade literal, porque os documentos implicam todo mundo. Esquerda, direita, centro, PT, PSDB, Centrão, STF, governo, Congresso, todo mundo está sujo. Todo mundo participou. E agora todo mundo vai pagar. A história do Brasil está sendo reescrita em tempo real, e nós estamos assistindo o maior escândalo de corrupção da nossa história. Maior que Mensalão, maior que Petrolão, porque esse envolve todos os poderes ao mesmo tempo. Dia 26 de fevereiro vai ser divisor de águas. Ou o sistema se limpa, ou o sistema cai. Não tem meio termo. Você acredita que Lula sabia de tudo? Você acha que os vazamentos vão continuar? Você acha que alguém vai preso de verdade ou vai acabar tudo em pizza? Me conta nos comentários. Se este vídeo te mostrou a verdade que tentam esconder, deixa o like e compartilha urgentemente. Manda para todo mundo. Grupo da família, amigos, redes sociais. As pessoas precisam saber. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque dia 26 de fevereiro faremos transmissão ao vivo do depoimento de Vorcaro. Vai ser histórico e você não pode perder. A gente se encontra no próximo vídeo.